Apertem o cinto, que nós vamos agora entrar num outro estágio. Eu fui para esse encontro, como eu falei, com o Moacir, e cada um de nós, Deus, às vezes nos dá um propósito, um chamado, um jejum. E aí eu estava lá e eu falava assim: Senhor, eu quero a Tua presença, eu quero a Tua presença, eu quero a Tua presença. Eu não quero fazer por fazer, eu não quero subir no altar ou fazer qualquer coisa em Teu nome, se a Sua presença não estiver em mim. E quando nós vamos para o encontro de Jesus, nós precisamos ir com o coração aberto. E o propósito que Ele pediu para mim, eu falei: Senhor, eu não sei quanto tempo isso vai demorar para acontecer. Mas isso vai acontecer, porque o Senhor pediu que eu fizesse. E eu sei que isso é para trazer ainda mais intimidade com o Senhor. Que é para mim copiar a Bíblia. E eu falei assim: como é, quando é, que versão é? E Ele falou: não importa a versão, o que importa é aquilo que eu quero que você faça por mim. E aí eu orei e perguntei por onde eu começaria esse texto. Eu começaria pelo Novo, ou pelo Antigo, ou pelo Novo Testamento. E Ele falou assim: comece por mim. Claro que eu estou desde Gênesis, mas eu quero que você comece pela minha genealogia. Então vamos começar por Mateus. Todos os evangelhos vão falar sobre isso. E eu comecei por Mateus. E aí quando a gente está copiando, para não errar a vírgula, o ponto, o versículo, você fica atenta a todos os detalhes. E quando eu cheguei em Mateus capítulo 2, eu falei assim: meu Deus, eu escrevendo um capítulo, eu demorei tudo isso. Glória a Deus. Mas em tudo isso que o Senhor permitiu que eu escrevesse até aqui, eu poderia preparar para mim, não para a igreja, várias ministrações. Cada detalhe que a gente observa. Só que quando eu cheguei em Mateus capítulo 2, Jesus, Ele falou muito comigo sobre, e é esse texto que eu quero que você abra, a partir do versículo 1 do capítulo 2, quando vai falar sobre os visitantes do Oriente. Nossa, mas um texto tão conhecido, sim, é um texto muito conhecido pela grande maioria das pessoas. Mas tem alguns detalhes que isso chamou a minha atenção e eu comecei a refletir sobre a minha própria história, sobre a minha própria vida. Como é que eu pego este texto e vou aplicar na minha vida? Porque se Ele está pedindo para eu escrever, é porque Ele quer que eu viva o que está escrito aqui. E eu comecei a olhar. Então eu queria que você acompanhasse comigo, nós vamos fazer a leitura desse texto. Eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora, mas você pode acompanhar aí na sua versão. E diz assim: Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a maior entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me, para que eu vá também e o adore. Pois a conversa com o rei, após a conversa com o rei, os sábios seguiram seus caminhos guiados pela estrela,
que tinha visto no Oriente. Ela ia diante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. E ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e os presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para a sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Amém? Vamos parar por aqui. Por isso, o tema que eu coloquei para essa mensagem hoje é a presença que muda caminho. A presença que muda o caminho. Quando eu olhei para esse texto, nós estávamos falando do quê? Da chegada de Jesus. Nós estamos hoje vivendo e aguardando o quê? A segunda vinda de Jesus. Será que nós estamos preparados para esse dia? Será que nós estamos atentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor? Estamos buscando esse sinal do céu de que Jesus ele está voltando? A gente sabe que ele vai voltar. Nós ouvimos falar que ele vai voltar. Nós temos um livro da Bíblia que fala de quando Jesus vai voltar. Mas será que a gente se prepara realmente para essa volta de Jesus? Então, quando nós olhamos para o contexto que nós estamos vivendo hoje, como as igrejas estão vivendo, com tanta desunião, com tanta desordem, com tantas pessoas olhando para si, com tantos líderes, não digo só espirituais, mas quantas pessoas olhando só para dentro de si, como nós falamos aqui também. Pessoas que estão olhando só para dentro de si, estão parando de olhar para aquilo que importa, que é o quê? A presença de Jesus. É olhar para o alvo que é Cristo. Então, quando nós chegamos aqui, começamos esse texto falando, no versículo 1 e 2, que vai falar sobre que Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Reinado de Herodes. Por que será que foi Mateus? Ele colocou em evidência reinado de Herodes. Ele está destacando aqui que Jesus nasceu nesses dias para fazer um contraste entre dois reis. O contraste do rei Herodes, quem era ele? Ele era um rei político, carnal, corrupto. Ele chegou a matar os seus próprios 3 dos seus filhos. Ele matou a sua esposa, tudo com medo de perder o reinado, o trono dele. Ele era conhecido em Jerusalém por sua crueldade, pela manipulação, porque ele era paranoico. E ele representava, Herodes, naquele tempo, o sistema mundano. Ele buscava oprimir aquele povo. Ele buscava controlar todas as pessoas. E no meio daquele tempo, quem chega? Jesus. Jesus, ele nasce como quem? O rei prometido. Aquele que é justo, aquele que é humilde e aquele que é eterno. Então não é à toa que está dizendo que no meio de um reinado totalmente corrupto, opressor, é que Jesus volta. E aí, como eu perguntei, será que nós estamos preparados para a volta de Jesus? Porque olha para o contexto em que nós estamos vivendo hoje. Será que tem alguma semelhança com tudo que acontece aí fora? E isso vem nos dizer que o quê? Que onde Jesus reina, o ego precisa morrer. O nosso ego precisa morrer. Onde Jesus chega não tem como permanecer da mesma forma.
Então aqui Mateus ele está querendo dizer que a promessa de Deus ela se cumpre mesmo em tempos difíceis. Em meio a tempos difíceis. Jesus nasceu nesse tempo, então, de uma opressão política, num medo, num silêncio espiritual, porque as pessoas estavam vivendo uma frieza espiritual, onde estava passando pelo aquele tempo de 400 anos da última, profecia de Malaquias. Então, mesmo em meio ao silêncio, Deus está trabalhando em nosso favor. Quando Ele não está falando, Ele está agindo ao nosso favor. Às vezes é necessário que Ele fique em silêncio para que a gente possa buscar ainda mais a presença dEle. Para que Ele possa se fazer percebido para nós. Porque quando nós falamos, e quer dizer, hoje a gente vive mais um monólogo. O Moacir até falou aqui, quando ele falou de oração, a gente ora e não dá tempo de Deus falar. A gente ora na prece e sai. E Ele se põe em silêncio às vezes para cuidar de nós, para nos poupar, para nos permitir olhar aquilo que precisa mudar na nossa vida. Em João, capítulo 1, versículo 5, então vai dizer sobre a luz que brilha nas trevas e as trevas que não podem vencê-la. Então, naquele contexto, Jesus ele veio para o quê? Trazer luz para o mundo que estava em trevas. Para o mundo que estava apagado por conta de tanta frieza espiritual, por conta de um reinado de tanta opressão. Então Jesus ele nasceu nesses dias de Herodes porque até os reinos sombrios precisam ver a verdade revelada através do Salvador. E aí nós vamos um pouquinho mais adiante, algumas pessoas sabem, e é tão comum a gente falar no Natal, sobre os reis magos. E aí as pessoas montam, já viu? Os presépios, e aí colocam Maria, José, Jesus na manjedoura, aí colocam os 3 reis magos ali, como se os reis estivessem ali, naquele momento do nascimento de Jesus. E alguns sabem que não é bem assim. Quando ele diz, por esse tempo, continuando ainda o versículo 1, por esse tempo alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, quem eram esses sábios? Não eram reis, 3 reis. Alguns estudiosos, eles até falam que eles eram 3 por conta dos presentes que eles entregaram. Mas quando fala magos, quer dizer muitos, é plural. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 12, não tem na Bíblia dizendo exatamente quantos eram. E magos, porque eles eram estudiosos da palavra. Eles eram astrônomos, eles estudavam várias coisas. Eles tinham uma procedência vinda provavelmente da Babilônia. Onde quem viveu lá? Daniel, o profeta Daniel. E ele cuidava, ele era o líder dos magos daquele tempo. Então, com certeza, ele deixou as verdades das promessas que estavam por vir. Então, quando nós falamos desses magos, a gente está falando então de homens cultos, homens estudiosos. Eram conselheiros reais. Só que o que diferencia esses sábios eram que eles não só estudavam, eles estavam à espera. E eles estavam atentos a tudo o que estava acontecendo, aguardando o Messias. Eles aguardavam o Messias, então eles estavam atentos. Será que nós estamos atentos para a chegada? Será que nós estamos não só estudando, mas esperando ansiosos por esse grande dia? Porque esses homens, esses sábios, né, que na verdade no grego diz que são magos, na origem do grego fala magos.
Eles eram gentios, isso quer dizer que eles não eram judeus, e eles estavam atentos, enquanto os judeus estavam esfriando espiritualmente. Eles tinham uma sensibilidade espiritual, mesmo não sendo religiosos. E quando eles falaram que, eles perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-los. Alguns também dizem que eles chegaram direto no rei Herodes. Só que aqui não diz que eles chegaram direto no rei Herodes. Então eu imagino o rei, do jeito que ele era, ao ponto de matar a família. Começou a ouvir os burburinhos, porque esses sábios chegaram em Jerusalém perguntando para as pessoas, onde está? Onde está? Onde está o recém-nascido? E aí imagina o desespero desse rei. E aí ele ouvindo todo aquele burburinho dali. E aí um pouquinho mais diz que tanto o rei quanto o povo de Jerusalém ficaram perturbados. Mas o povo era igual ao rei? Não. A grande maioria, não. O rei se perturbou porque se aquilo fosse uma verdade, o trono dele estava ameaçado. E o povo se perturbou porque, conhecendo o rei que eles tinham, capaz de matar a própria família, imagina o que eles não fariam com o povo que estava ali. Com medo de eles serem mais oprimidos, com medo daquele rei descobrir que o Messias, que era tão esperado, realmente tinha chegado. Então, ambos se perturbaram, mas num contexto diferente. Mas e os sacerdotes? Os sacerdotes se perturbaram porque eles viviam num momento de tamanha frieza e de complô com o rei na época. Hoje nós vemos políticos se aliançando com quem? Com governantes. E o povo está como? Sendo oprimido. Será que nós estamos atentos? E preparados para essa segunda volta? Quando eles falaram dessa estrela, eles estavam falando desse momento profético, de um momento exclusivo de Jesus. Essa estrela não era apenas qualquer luz, e eles conseguiam discernir aquela luz, porque ela era diferente, porque o coração deles estava aberto para aquele momento. Então, quando eles olharam, eles estudavam, eles viram, algo está acontecendo de novo. Eis que está chegando e chegou o tempo. E essa manifestação em comum no céu era uma luz que era guiada por Deus. Porque era impossível alguém que estava com o coração tão aberto não entender que aquele sinal era enviado de Deus. Por isso, eles olharam, entenderam e seguiram aquela luz, aquela estrela. E em Números, capítulo 24, versículo 17, vai dizer que uma estrela procederá de Jacó. Eles estavam esperando a estrela prometida. E a jornada deles, desses sábios, desses magos, era incansável, era uma busca intencional. Eles queriam buscar Jesus. Eles ansiavam pelo Messias. Eles eram persistentes. Eles não desistiram. Eles enfrentaram desertos, riscos, longas distâncias. Eles foram movidos pela fé. A fé fez com que eles olhassem e seguissem a estrela.
Jesus está aí, à nossa disposição. Mas muitas vezes a gente não tem nem fé para buscar aquele que é o prometido, que foi e que é a nossa promessa. E quando ele chega lá em Jerusalém, não tinha acabado de aparecer aquela luz. Eles tinham visto muito antes aquela estrela. E eles foram seguindo. Eles foram seguindo. A Bíblia não diz exatamente quanto tempo demorou do momento que eles viram a estrela até o momento deles encontrarem Jesus. Mas tem alguns textos que mostram que Jesus estava com aproximadamente 2 anos quando os magos chegaram a Jesus. Por isso que quando a gente olha o presépio e vê a manjedoura, não foi assim que aconteceu. O menino, ele já estava maior. E ele não estava mais numa manjedoura. Eles caminharam por anos, para ter um encontro com Jesus. E esse encontro que eles tiveram com Jesus foi suficiente para eles adorá-lo e terem uma mudança de vida. Existem pessoas que estão há anos buscando preencher um vazio. Preencher um vazio com relacionamentos, preencher um vazio com coisas, com trabalho, com bens. Tem pessoas que estão buscando preencher esse vazio, quando na verdade o que falta é Jesus. E Jesus está disponível para todos nós. Amém? Todos nós. E quando nós encontramos com Ele, Ele vem para nos preencher. Só que os nossos olhos precisam estar focados em quem? Nele. E eu estou dando toda essa volta, Rose, mas o que tem a ver isso com aquilo que você quer falar, com a mudança do caminho? Tem a ver com a gente olhar para a nossa vida. Tem a ver para olhar qual foi o momento da sua vida que você encontrou com Jesus, que você viu o sinal. Eu não acredito que você está aqui hoje porque você quis vir, eu acredito que você veio conduzido pela luz de Jesus. Porque ninguém vai à igreja simplesmente por ir. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Eu creio porque nós queremos ter um encontro. Nós queremos receber algo do céu para a nossa vida. Nós queremos ter um encontro com a presença dEle. Nós não podemos mais viver indo para a igreja apenas por aquilo que a igreja tem para oferecer para nós. É um telão, é um teclado com um adorador atrás ali, com uma música que toca no nosso coração. É só o louvor. É uma lanchonete para a gente ter comunhão depois. É uma cadeira confortável. Eu não acredito que isso é o que nos move para estar na igreja do Senhor. Eu acredito que, de certa forma, mesmo que pareça isso, você vem atraído pela presença de Jesus. E que assim seja hoje e sempre na sua vida. Que assim seja. Quando Jesus nasceu, o céu se alegrou, mas Jerusalém, por conta do rei Herodes, se perturbou. Só que onde Deus levanta o novo e Ele traz Jesus, o velho estremece. E foi isso que aconteceu. Herodes estremeceu. Por isso ele chamou os sábios. Chamou os sábios o quê? Quietinho, no secreto. Ele não chamou publicamente. E ele sondou
quando é que vocês viram essa estrela? E ele tentou manipular, porque ele queria usar aqueles magos, aqueles homens, para fazer o quê? Matar a promessa de Deus. E aí ele disse, vão com atenção. A atenção é assim, fique atento a tudo. Não perca nada. Anote todos os detalhes, todas as características, o lugar. Porque aí vocês vão voltar e me dizer, porque eu também vou lá para adorá-lo. Só que eles seguiram o quê? O caminho. Então, após a conversa com Herodes, os sábios seguiram o seu caminho. A estrela reapareceu e os guiou novamente. Olha que quando eles entraram no palácio, a estrela não estava visível. E aqueles homens, eles foram levados para o palácio por quê? Eles chegaram em Jerusalém e perguntaram. Porque assim como os sacerdotes, na época, eles estavam esperando alguém que ia nascer num palácio. Então, quando eles foram chamados ao palácio, eles falaram, opa, é aqui que nasceu. É aqui que ele está. E olha como a gente se engana com as aparências. Olha como a gente se engana com aquilo que Deus, da maneira com que Deus se revela para nós. Às vezes a gente se encanta com aquilo que é de posse, de poder, de cargo. E não é que Deus não quer isso para você, Ele deseja isso. Mas a gente não pode se enganar. Eles foram àquele palácio por uma simples suposição humana. E eles perceberam que não era ali. A luz, a estrela, não permanecia ali. Ela estava em outro lugar. E quando eles saíram, então, eles foram seguindo aquela luz até que eles chegaram, e é aqui que eu vou dizer. Versículo 9. Não, versículo 11. Eles foram seguindo aquela estrela, então no 11 diz, ao entrar na casa onde aquela estrela estava parada, eles viram o menino com a Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Aqui vocês percebem que ele fala, eles viram o menino com a mãe. Isso quer dizer que a adoração era para Jesus e não para Maria. A adoração deles era para o menino e não para a mãe do menino. E eles não esperaram Jesus fazer o milagre, eles não esperaram Jesus pregar, fazer nenhum sermão, eles simplesmente chegaram diante de um menino e o adoraram. Sabe o que a gente faz? A gente vai para a igreja esperando ver o milagre. A gente espera a palavra. A gente espera Jesus fazer algo para que a gente possa o adorá-lo em espírito e em verdade. E o convite de Jesus é, venha, primeiro me adore. Me adore pelo quem eu sou e não por aquilo que eu posso proporcionar para você. Porque Ele pode proporcionar grandes coisas. Jesus pode proporcionar restauração no seu casamento, amém? Jesus pode proporcionar uma promoção no seu trabalho. Te dar uma estratégia onde nunca ninguém teve para você ser uma pessoa bem-sucedida. Jesus, Ele pode trazer cura para a sua vida física e emocional. Jesus, Ele pode mover situações da sua vida que para você parece impossível. Ele não vai tirar aquilo, mas Ele vai trazer uma outra visão, uma outra perspectiva da sua vida. Ele pode e deseja fazer tudo isso. Mas para que Ele faça isso, a gente primeiro precisa reconhecer quem Ele é. Para depois buscar a mão dEle. E hoje as pessoas elas estão buscando, aqui nessa igreja
Eu estou falando da Farol, mas isso pode ser em qualquer denominação. Ah, nessa daqui não tem Chacaramanai. Ah, essa daqui não tem profecia. Essa daqui não tem cura. Essa daqui... E aí Jesus fala, ei, enquanto você está buscando só isso, eu não faço, não consigo trabalhar na sua vida. Não seja como Tomé, precisa ver para crer. Creia. Creia. Aqueles magos, eles creram na estrela. Eles creram na direção de Deus. Eles creram que o Messias tinha chegado. Eles creram e foram adorar. E aí eles levaram o quê? Os presentes. Esses presentes, então eles primeiro fizeram o quê? Adoraram Jesus. Depois que eles adoraram Jesus, eles abriram os seus tesouros e o presentearam. Ouro, incenso e mirra. O ouro representava a realeza e a autoridade de Jesus. Ele era rei. O incenso simbolizava a divindade, a adoração e a oração. Jesus é Deus. E a mirra apontava para o sacrifício, a dor e o sepultamento de Jesus. A mirra era usada para poder purificar os corpos, para poderem ser sepultados. Então aquilo já era um ato profético daquilo que Jesus faria. Aqueles magos entregaram os presentes para Jesus. Jesus, ele entregou a vida dele por nós. E nós estamos entregando o que para ele? O que é que nós estamos entregando para ele? Depois que eles entregaram isso, no versículo 12 vai dizer que quando chegou a hora de partir, retornaram para a sua terra por outro caminho. E por que eles fizeram isso? Porque haviam sido avisados em sonho, para não voltar a Herodes. Quanto tempo eles ficaram com Jesus? Não sabemos exatamente. Mas dá para imaginar que horas, talvez um dia, 2, porque Deus falou com eles em sonhos, para que eles não voltassem. A presença de Deus, ela muda o caminho. Ela traz uma nova rota para a nossa vida. Isso simboliza o quê? A libertação, a direção e um recomeço. Em 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, quem adora de verdade, ouve com clareza. Aqueles sábios, eles viajaram, como nós já falamos, provavelmente por 2 anos. Quando eles encontraram Jesus, eles chegaram à sua presença. Eles buscavam a presença. Eles queriam, a todo custo, a presença. Eles entregaram o que era de melhor para Jesus. Aqui fala de 3 presentes, mas não falam de quantos reis. Eu não acredito que a quantidade que eles entregaram foi pequena. Foi uma entrega grande, genuína. E a boa notícia é que Jesus, ele está aqui. Ele está aqui. Ele quer se fazer presente na sua vida. Ele quer um derramar aos pés deles, só olhando para quem Ele é. Para o senhorio dEle. Para o amor dEle. Para a aceitação dEle. Porque não basta nós apenas encontrá-lo. A gente precisa adorá-lo. A gente precisa se entregar. A gente precisa entregar tudo para Ele. A gente precisa entregar nosso coração.
a gente precisa entregar nossa casa, nosso trabalho, nossos recursos, a nossa saúde. A gente precisa entregar tudo, tudo para Ele. Quando nós temos um encontro com Jesus, tudo muda. Eu e você estamos prontos para entregar tudo para Ele? O quanto você está disposto a entregar para Ele nesse dia, nesta noite? O quanto você anseia por fazer essa entrega para Ele hoje? Eles entregaram a mirra, o incenso e o ouro. A banda pode subir, a gente já está concluindo. Aquilo era o que aqueles reis, aqueles sábios tinham para entregar. Quando nós falamos sobre aquilo que nós estamos entregando para Ele, nós estamos entregando o ouro. O que significa o ouro trazendo para os nossos dias? O ouro é a nossa vontade, é o nosso governo. O ouro é o nosso controle. Quando nós entregamos o incenso para Ele, isso representa o nosso tempo, a nossa devoção, a nossa intimidade. A mirra representa as nossas feridas, as nossas dores, os nossos traumas e os nossos pecados mais escondidos. Eu queria que você se colocasse em pé.